Meus queridos, mais um semanário de oração, estamos juntos mais uma vez. Hoje, dia 16 de fevereiro, 11h06 da manhã. Estamos aqui com o intuito, já oramos, como sempre o fazemos, entregando a todos nas mãos do Senhor. De uma forma especial, entregamos hoje nossa irmã Karen, que Deus a restabeleça, abençoe, derrame sobre ela cura, toda sorte de bênçãos, alivie todo esse processo, não é, do sarar, que ela fique bem, em paz. A entregamos nas mãos do Senhor, como entregamos nosso querido reverendo Alberto, sua esposa Andréia, seu filho, pedindo que o Senhor os abençoe, os guarde, proteja o reverendo Alberto, meu querido colega de ministério, o sare, o cure, o restabeleça. Prepare seu coração, prepare sua vida, cuide dele em todos os sentidos. Estamos em oração por você, que Deus te abençoe muito. Derrame sobre você toda sorte de bênçãos, pois elas já são suas em Cristo Jesus, como nos diz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, palavra do Espírito Santo, palavra de Deus. Para todos, nosso abraço, né? Nosso carinho, e também vamos fazer uma solicitação aqui a todos. Aquela solicitação que já é conhecida por todos. Vamos pedir que você deixe, se gostar, você deixe seu like, você ative o sininho no nosso canal Saber a Fé, no YouTube, pelo Facebook também, onde a palavra do Senhor, através desse humilde servo do Senhor, chegue até você. Não deixa de deixar o seu like, ou se você não gostar, você deixa o seu dislike, mas não faça isso não. Deixe um like se você gostar, compartilhe. Se você for abençoado pelo que vai ouvir nessa manhã, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas também. Recomende as nossas humildes mensagens, que Deus derrame sobre você sua graça, sua misericórdia e o seu santo amor. Desde já pedimos que Deus te alcance. Nosso assunto hoje é avivamento, bênçãos do Senhor. A maior de todas elas, o avivamento traz bênçãos no plural, bênçãos sobre nós, e a maior de todas elas é a nossa salvação. Porque mesmo nós crentes devemos enfrentar a palavra de Deus, fazer isso com temor, com tremor, e vamos analisar um pouquinho o que nos diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 59. Abra a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Vamos lendo, à medida que formos lendo, vamos explicando, na medida da graça de Deus em nossas vidas, a santa palavra, santa, perfeita, inerrante palavra de Deus. Na versão corrigida. Se você tem a versão corrigida, seja que edição for, guarde, não descarte Bíblias antigas. Se você não tem, procure, corra para comprar a versão fiel, que é praticamente igual. Uma outra diferença é da Sociedade Bíblica, né? Trinitariana, a edição fiel, e a corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Dê preferência fiel, mas se você encontrar uma corrigida com preço bom, você adquire também. Se já tiver, guarde com muito carinho, não descarte. As versões antigas são uma bênção.
voltando para a questão, diz assim o texto: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Deus está disposto a ouvir as nossas orações, a socorrer, nos socorrer em nossas lutas, enfermidades, cansaços, depressões, pensamentos de morte que porventura venham sobre a nossa vida. Deus está disposto a nos ouvir. Mas, versículo 2, prestem muita atenção. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Em primeiro lugar, o que é avivamento? Segundo a palavra de Deus, o avivamento acontece em 3 momentos das nossas vidas. O avivamento é para nascer de novo em Cristo Jesus. O avivamento é para viver santamente em Cristo Jesus. E o avivamento é para morrer, e aquele que morre em Jesus ressuscita no poder do Espírito Santo para uma eternidade com Jesus. Então, norteie sua mente. O avivamento é um movimento do Espírito Santo ordenado desde a eternidade no coração de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus o Pai planejando a nossa salvação. O avivamento é salvação. Você não entendeu ainda, né? E quanto mais Deus mandar poder do seu Espírito Santo sobre nós, mais salvação acontecerá. Então, ordenando as nossas mentes com as premissas de que Deus o Pai ordena junto com Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, as 3 pessoas do único ser de Deus. Deus assim o faz, Deus o fez, na verdade, desde a eternidade, como nós sempre estamos falando aqui em nosso canal, em nossas mensagens. Deus o Pai o planejou, Deus o Filho executou e Deus o Espírito Santo, ele aplica em nossas vidas essa tão grande salvação. Aí você diz, avivamento é isso? Sim. Quando não há avivamento, são poucas conversões, porque é pouco avivamento, é pouca vida de Deus naquele local, naquela igreja, naquela família. Quanto mais avivamento, mais eleitos chamados e consumada a salvação deles no poder do Espírito Santo. E o que pode impedir o avivamento, que pode impedir a evangelização, que pode impedir as missões, que pode impedir o nosso trabalho como igreja que milita para bater nas portas do inferno e Deus dali retirar os seus escolhidos, os seus chamados, os seus pactuantes desde antes da fundação do mundo? O que pode atrapalhar? O que pode atrapalhar esse nosso trabalho? Agora mesmo vocês ouviram um barulho, né? Foi um calendário que caiu. O que pode atrapalhar a nossa... Esse barulho, se vocês ouviram, foi um barulho enorme aqui, foi um calendário que caiu. O que pode atrapalhar a nossa missão de sermos instrumentos de Deus para o avivamento, para a salvação daqueles que ainda não a têm, daqueles que estão presos no inferno, porque o inferno já começa nesse mundo. O inferno é um lugar eterno, de sofrimento eterno, mas a pessoa nasce
morto em seus delitos e pecados, conforme as Escrituras nos revelam, e, portanto, o inferno já é uma situação existencial também. O inferno é um local que Deus criou para o diabo e os seus anjos, e ao mesmo tempo o inferno é essa vida sem Deus. A pessoa que vive sem Deus já está, em todos os sentidos, vivendo nesse mundo um inferno existencial, brutal, que o deixa desesperado, cansado. Agora, em oração, ponderava com Deus, antes de nós começarmos a mensagem, esse trabalho, ponderava com Deus, pedia a Deus misericórdia examinando esse texto, orando e examinando esse texto. E as lágrimas vieram, ainda estou sob efeito desse pequeno avivamento em meu coração. O avivamento vem pela palavra, os oráculos de Deus. Se você quer saber mais sobre os oráculos de Deus, e você mora aqui em Timbaúba, ou está passeando por aqui, ou é membro de nossa igreja, domingo à noite, nós vamos falar sobre os oráculos de Deus. E muita emoção tomou meu coração, aquela emoção boa de ser um crente, de ser um salvo, de experimentar aquele avivamento do dia de minha salvação. Digo isso porque Deus me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor já há 40 anos, quase 40 anos. No dia 4 de março desse ano, se Deus me der vida e oportunidade de experimentar esse dia, no dia 3 de março, quase que coincide, né? Dia 3 de março será um domingo, e se Deus me der a graça de poder pregar, no dia 3 de março, celebrar a ceia do Senhor, será dia de ceia. Eu vou mencionar ali, vou comemorar com meus queridos irmãos, que eu não tenho 56 anos. Eu tenho 56 anos que nasci em pecado, mas eu tenho 40 anos, vou completar 40 anos que nasci do Espírito Santo de Deus. Aí você diz, o que é que tem a ver? O senhor leu, acabou de ler aqui, o versículo 2, e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Aí você diz assim, eu quero avivamento. E o senhor acabou de dizer que avivamento é salvação. Mas está falando da oração, está falando que Deus, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Deus quer nos ouvir sobre salvação, sobre evangelização, sobre missões, sobre o trabalho da igreja. Todo crente é um missionário não transcultural, são os missionários especiais. Deus os abençoe, os especialistas que têm expertise nessa área, né, transcultural. Eu sou pastor, não sou missionário transcultural, mas eu sou missionário porque eu recebi a missão, o ide por todo mundo e pregar o evangelho, mas tem que ser em poder. Tem que ir por todo mundo em poder, recebendo sobre vós o Espírito Santo, para receber esse poder, essa capacidade de não ser um agente secreto de Jesus, mas ser de fato alguém que se identifica para o bem ou para o mal. Eu sou crente em Jesus e quero te anunciar o Evangelho. Aqui pela internet, muita gente vai ver, espera em Deus. Estou dando meu rosto para você bater. Para o bem ou para o mal, um cristão tem que se identificar como cristão, como crente em Jesus, e tem que anunciar o Evangelho, ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. O Brasil é quase um mundo e está nos confins da terra. Basta você olhar o globo terrestre que você vai ver de Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Nós já estamos nos confins da terra. Você quer ser missionário transcultural? Deus te abençoe. Estou orando por você, que Deus
te leve para o lugar mais ermo e necessitado dessa terra e salve todos aqueles que ele há usando você para que eles possam conhecer Jesus e serem salvos. Eu sou seu irmão e estou orando por você. Agora, se você quer pregar nos confins da terra, estamos no Brasil, estamos nos confins da terra. Você acha que o Brasil é o quê? Você já prestou atenção no globo terrestre? Olha direitinho. Nós estamos nos confins da terra. Quem estava aqui nessa querida cidade, amada cidade de Timbaúba, nesse período dos últimos dias, sentiu o calor do pecado carregando as pessoas para a eterna condenação. Você tem amor pelas almas? Pastor, mas o senhor está enrolando nisso? Não. Avivamento é amor pelas almas perdidas. Vidas, alma quer dizer aí no contexto vida. Vidas perdidas. Dançando, cantando, gritando, colocando som aos mais altos decibéis. Anunciando a própria perdição. Que coisa, né? Nós às vezes não queremos cantar na igreja com força, com vigor, com ânimo, porque, sei lá, temos vergonha de cantar a nossa salvação. Avivamento é tudo isso. Mas vamos entrar em detalhes. O Senhor diz aqui que os nossos pecados como crentes, já crentes, pessoas que Jesus alcançou, usando a sua igreja, a nós, vasos quebrados, mas com conteúdo sobremodo excelente, que o Espírito Santo usou para nos levar até Jesus, trazer Jesus para nós, a pregação da igreja, a pregação de todos os pregadores, o testemunho de todos os queridos e queridas no Senhor. Quanta bênção, mas muitos de nós escolhemos viver em pecado. O crente pode viver em pecado? Não, mas o crente peca pontualmente, de forma pontual, em tempo sazonal, né? Muitos crentes passam um período terrível, depois melhora, depois de novo. O que o crente não pode fazer é passar a sua vida toda como crente em pecado, aí ele não é crente. Mas se ele for crente, ele peca. E se nós dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus de mentiroso. Temos que confessar os nossos pecados, os deixar. E à medida que confessarmos e deixarmos nossos pecados, Deus vai nos ouvir em poder novamente. A oração que Deus ouve de um crente em pecado é a confissão da sua culpa e a promessa de abandonar esse pecado. Está entendendo? Você compreendeu até agora? Veja bem. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Uma divisão, uma separação, como dizem as versões modernas, a versão atualizada, principalmente que é a versão da maioria, que a maioria em nossas igrejas usa. Mas há uma diferença tão gritante da versão corrigida, da versão fiel para as demais versões, que é bom nós analisarmos hoje a corrigida. Deus passa do versículo 3, o Espírito Santo, Deus o Espírito Santo, o autor da palavra, no ordenamento de Deus o Pai, na mediação de Deus o Filho, a explicar o que são esses pecados. É um negócio tão grave que, se você ler com carinho, em oração, você vai às lágrimas. Prometo a você, como agora há pouco eu fui, não estou dizendo isso para dizer que eu sou um grande santo. Se eu fosse um grande santo, eu não precisaria chorar tanto com a palavra de Deus. É um fenômeno comum de todo crente chora com a palavra de Deus, na palavra de Deus. Hoje eu evitei isso, molhar minha cópia da Bíblia, mas uma das, graças a Deus, sou bem-aventurado de ter ao menos 70 cópias de várias versões. Não para engrandecimento pessoal, mas porque eu amo esse livro. Amar no sentido de me dedicar. Devo ler mais, ou amar mais,
depender dos oráculos de Deus em todos os sentidos da minha vida, e você também, amado ouvinte. Mas do versículo 3º até o 18, veja bem o que diz o versículo 18. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. É fogo, né? Diz mais o texto: furou aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. As ilhas, tem uma crase aí, dará ele a sua recompensa. Ilhas de quê? É boa pergunta, né? Inimigos de quem? Boa pergunta. Furou aos seus adversários, tem uma vírgula, e recompensa aos seus inimigos. Vai os punir os inimigos. Quem são esses adversários? Quem são esses inimigos? É simples. Eu peço perdão se estou com a voz um tanto quanto afetada pela emoção de ter um reencontro com a palavra do Senhor, um reencontro como há muito tempo eu não tinha, confesso. Que coisa linda é a palavra de Deus. Esses inimigos, esses adversários, são todos aqueles que nos tentam, nos perseguem, tentam nos afastar de Deus e nos destruir. Destruir. O pecado faz isso mesmo. Eu até escrevi para o final que o pecado não é um combustível, como muitos pregadores dizem, para ter mais graça de Deus na vida. Tem gente que diz isso, viu? Não sei se muito, mas tem gente por aí que diz isso. Antes, pecados são pedras que nos farão afundar nas profundezas do desespero. O crente em pecado é um crente desesperado, sua oração não sobe, seus filhos não são salvos, sua igreja não cresce, sua vida não floresce. E sim, é o pecado. É o pecado, olha, volta aqui para o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, de novo, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, a sua oração não chega ao altar, ao rosto de Deus, à glória de Deus, porque nós temos pecado. Esse pecado tem que ser resolvido, porque o versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Deus quer salvar, Deus quer trazer avivamento. Deus vai trazer o avivamento se eu confessar e deixar o meu pecado. Deus vai trazer avivamento para a sua vida pessoal, se você confessar e deixar o pecado. Já começa o avivamento quando você lembra, se alegra e fica feliz em ser salvo. Está triste por ser salvo? Vai para a igreja desmotivado, cansado, com raiva do pastor, com raiva de todo mundo. Isso tudo já é pecado, e para a igreja assim já é pecado, ficar em casa sem ir na igreja é pecado, tudo isso já é pecado. É tanto pecado que nos separa, nos divide, nos afasta do nosso Deus querido. Não tira a nossa salvação, não é impossível o pecado tirar a Cristo de nós, mas é possível o pecado entristecer o Espírito Santo que trouxe Cristo até nós. Aí você diz, onde é que isso está no texto? Vamos lá. Quando você entendeu no versículo 18 que esses inimigos, esses inimigos tremendos, né, e adversários, inimigos e adversários, esses satanases, esses diabos, perturbam, destroem a nossa comunhão com Deus, usando a nós mesmos, os nossos pecados, aí não tem avivamento. Está enrolando ou não. Versículo 19.
Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Compare com a versão atualizada e você vai ver a diferença, né? Diferença, como eu já disse, gritante. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Porque, versículo 18, conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Como é a tua obra? Quebrantamento, confessa, deixa o pecado. Você quer avivamento, você quer salvação na sua igreja, na sua casa, na sua família. Olha o que diz o versículo 19. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Um grande avivamento já percorreu, está percorrendo todo mundo. Todo crente nascido de novo é fruto desse avivamento no mundo todo. Eu sou fruto desse avivamento, você é fruto desse avivamento. Agora veja um detalhe. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, esse inimigo vem para nos afogar em nossos pecados. O sentido é totalmente diferente da atualizada. Mas vamos deixar a atualizada para lá, só hoje. E em muitos outros momentos vamos nos concentrar na corrigida. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Espírito do Senhor vai levantar, erguer, arvorar contra esse inimigo que busca nos afogar em nossos pecados. Quando nosso Senhor Jesus nos conduziu até Jesus e conduziu Jesus até nós. Quer ver o texto? Olha. Versículo 20. E virá um Redentor, diz o texto, a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Que coisa incrível! O Espírito do Senhor arvorará contra esse inimigo a sua bandeira, e virá um Redentor a Sião, é o Senhor Jesus. Aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. É uma palavra a Israel, uma palavra para mim, uma palavra para você, uma palavra de avivamento para o mundo inteiro. Para todos, judeus, gentios, todos são chamados a ouvir esta palavra. A ouvir que Deus não está, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, a mão do Senhor está estendida para salvar nossos filhos, os cônjuges, os congregados em nossa igreja, os que já se dizem crentes, mas não vivem como tal. A mão do Senhor não está estendida, aliás, a mão do Senhor está estendida, não está encolhida, está estendida. E eis que a mão do Senhor não está encolhida, ao contrário, está estendida, para que não possa salvar. A mão do Senhor está pronta para nos salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, ele está disposto a ouvir as nossas orações. O que atrapalha é o pecado. O que atrapalha avivamento é pecado. Você quer avivamento? Mude o seu caráter com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O que é caráter? Caráter é essência. Caráter é a essência da pessoa. Se eu sou impuro, é a minha essência. Os impuros não entrarão no reino dos céus. Se eu sou adúltero, é a minha essência. Não entrarei no reino dos céus. Se eu sou roubador e por aí vai, eu não posso ser nenhuma dessas coisas. O Espírito Santo muda o nosso caráter a partir da nossa salvação. Fruto da salvação é a mudança do caráter. O nascido de novo nasce de novo e recebe nesse novo nascimento, nessa regeneração, o caráter novo, o caráter de Cristo, o caráter do substituto que morreu por nós na cruz.
Que coisa linda, que coisa abençoada. O que não dá para ser é ser novo homem vivendo como velho, que ainda está em nós. Nós pecamos, sim. Pontualmente, de forma pontual ou forma sazonal, mas não podemos viver no pecado. Se você tentar viver no pecado, você vai ter toda a rebordosa, toda a consequência, todo o castigo de alguém que vive em pecado. Você já não vai ter nada de Deus, porque Deus não vai, divisão, Deus não vai te atender. Se você quiser avivamento, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor arvorará contra esse inimigo a sua bandeira, e virá um Redentor a Sião, aos que se desviarem da transgressão. Em Jacó, diz o Senhor. Todo mundo de Israel era nominalmente crente, mas só aqueles que queriam se desviar da transgressão é que viviam como crente. Ser crente é uma obra exclusiva do Espírito Santo, nós não temos poder nenhum para nos tornarmos crentes. Mas uma vez que somos crentes, temos poder. Temos o Espírito Santo em nós para repudiar o pecado. Você quer avivamento? Mude seu caráter, repudie o pecado. Pois o nosso Senhor Jesus nos amou. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele nos amou. E por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Somos libertos. Se você quiser voltar para o Egito, é problema seu. Mas você foi liberto do Egito. Você foi liberto do poder de Faraó, de Satanás. Faraó ali representa Satanás, o Egito, o inferno. A escravidão ao pecado, a condenação eterna. A analogia. É metafórico nesse caso também. Quando nós nos voltamos para o texto, já encerrando, escuta até o final, fica comigo até o final. Você quer avivamento? Eu quero também, nós queremos, então vamos lutar pelo avivamento. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. O Senhor diz mais, versículo 21. Diz assim: quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. Deus tem um pacto, um concerto conosco que somos crentes. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras, esse é o concerto. Os efeitos do concerto, o andamento do concerto, a dinâmica do pacto de salvação de Deus com os seus escolhidos. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, dos teus netos, bisnetos, trinetos, tetranetos. Um pacto para gerações. De gente avivada, de gente com avivamento. Que coisa linda. Ou eu estou com tanta vontade de chorar que é difícil me controlar, mas estou controlado. Controlado para a gente conseguir terminar a nossa mensagem de hoje. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, o pacto, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade. Ou seja, vai acontecer salvação na tua casa. Se você confessar, deixar seu pecado, buscar avivamento, se desviar, como diz o texto, e virá um Redentor a Sião. E aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Se você confessar, deixar seu pecado, se desviar da sua transgressão, você salvará a sua casa. Ao menos grande parte dela. Pode ser toda ela. Mas a tua posteridade será visitada por Deus. E a posteridade da tua posteridade será visitada por Deus com salvação. Versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir a tua oração hoje, teu quebrantamento hoje, o abandono do pecado hoje, a confissão e abandono do pecado hoje vai salvar teus tetranetos, decanetos, se é que tem isso, né? Deve ter. Deus vai agir, vai continuar agindo no poder do Espírito Santo, trazendo o Redentor Jesus Cristo para toda a tua família em todo o tempo, por gerações sem fim, até a vinda de Jesus, a consumação dos séculos, os novos céus e a nova terra, a eternidade, o estado eterno, o dia eterno, em que o Senhor Jesus é o nosso sol, nossa luz, nossa vida, tudo que nós temos e somos. Nosso Senhor Jesus é tudo isso agora. Isso é avivamento. Ter Jesus como tudo hoje é o começo do avivamento. Repetindo, mudança de caráter. Semear, segundo lugar, semear com lágrimas para a providência, ou seja, chorar mesmo. Chora em oração, chora. Chora mesmo. Porque quem semeia com lágrimas vai colher com júbilo. As lágrimas semeadas, as lágrimas de um pai crente são as sementes da salvação do seu filho. As lágrimas de uma mãe crente são as sementes da salvação do seu filho, pois elas moverão o coração de Deus para salvar nossos filhos. Não é porque eu estou chorando em vão, porque pode ter pecado. Tira isso da sua vida. Você pode tirar, você tem o poder. Nosso Senhor Jesus nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nossos pecados fazem separação, divisão entre nós e o nosso Deus. Por isso nossos filhos estão em perigo. Nós estamos em perigo. Se nós vivemos como não crentes, pode ser um sinal que ainda nós não somos crentes. Que Deus precisa nos visitar, pois o seu braço não está encolhido, sua mão não está encolhida. Deus pode nos salvar. Se lá atrás eu falei, Deus quer, e dei a entender que Deus não pode, Deus pode nos salvar e Deus pode salvar os nossos filhos, sim. Mas a palavra de Deus revela toda a condição para isso acontecer. Salvação, avivamento vem com quebrantamento, confissão, abandono. Voltando a essa segunda parte, semear com essas lágrimas. Perdão se eu faltei com a homilética aqui, misturei as três partes. Falei a última, é o peso do pecado. Coloquei a explicação toda do pecado primeiro. Voltei para a mudança de caráter, a primeira, e agora estou na segunda. Semear com as lágrimas. Chorar no Espírito Santo, com o Espírito Santo, abraçado ao Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, alcança meu filho lá em Campina Grande. Santo Espírito de Deus, alcança todos os filhos de todos os crentes espalhados por esse Brasil e pelo mundo. Santo Espírito de Deus, Deus conta as nossas lágrimas e as guarda no seu odre santo. São as sementes. Pois as lágrimas do crente, elas são a semente da providência de Deus para salvar. E não é jogo para emocionar você em casa, não. É porque eu estou realmente tomado pela graça e a misericórdia de Deus nessa manhã. Depois de orar e depois de pedir a Deus misericórdia, depois de orar por meus filhos, pelos seus filhos também. Por nossos filhos, são nossos. Nós fizemos um compromisso no batismo de cada um pequenininho, de lhes ensinar, é tudo isso que eu estou falando aqui. Eles vão saber dessas coisas. Repassa essa mensagem para eles com oração. Repassa outras mensagens de outros pregadores, de gente que está tentando se quebrantar. Eu não sou avivado.
Não sou nada, não sou santo, sou nada. Sou um pastor que antes é crente, antes de ser pastor eu sou crente. Que tenho filhos que precisam de Deus. Tem um monte de gente aí arruinado, caminhando nesse mundo para a perdição. E eu amo essas almas perdidas. Como crente, porque eu sou crente, eu tenho que amar. Sou um mendigo, como disse Lutero e como ensinou o pastor Uziel, meu primeiro pastor, citando Lutero, né? Sou um mendigo, dizendo aos outros mendigos onde encontrar alimento. Esse alimento é o Cristo. E o texto continua para a gente encerrar. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti. Concerto com eles quem? Concerto com Sião e os que se desviarem da transgressão. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor. Desde agora, essa é a hora, esse é o dia do avivamento. Essa é a hora de pedir a Deus avivamento, essa é a hora de deixar o pecado, o peso do pecado, abandonar, confessar, esta é a hora de chorar. E daqui a pouco será a hora de colher os frutos que nasceram das sementes das lágrimas de cada pai, de cada mãe, que quer ver Jesus brilhar na vida, no coração dos seus filhos. Desde agora e para até quando? E para todo, diz o texto, sempre. A graça de Deus é eterna, o poder de Deus é eterno, o avivamento, a salvação, ela é eterna. E nossa obrigação é buscar. Nossa obrigação é buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Para que o Senhor ache, aplicando nossos filhos, as vidas perdidas. Que o mundo todo seja contaminado com essa... vacinado contra a contaminação do pecado original, que o mundo todo seja abençoado. Não com essa água que vem do inimigo para afogar e matar eternamente as pessoas, mas com o poder do Espírito Santo, esse fogo que purifica, sem destruir, o fogo da sarça, o poder da sarça ardente e não consumida, sarça, um arbustozinho tão miserável, mas um fogo tão poderoso, uma presença soberana e poderosa, que faz com que o mais humilde dos homens seja a boca de Deus nesse mundo. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, conosco, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras, palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Coisa linda é o Evangelho. Que maravilha saber que meus filhos não estão nas mãos do diabo, estão nas mãos de Deus. Que maravilha saber que o inferno, as portas do inferno não hão de prevalecer contra a boca que profere as palavras de salvação no poder do Espírito Santo. Vamos orar, ore comigo por avivamento. Antes de encerrar, alguns livros que pode te ajudar junto com a Bíblia para você buscar avivamento. Do Dr. Martin Lloyd Jones, Deus, o Espírito Santo. É uma trilogia, 3 livros. Deus o Pai, o primeiro livro, Deus o Espírito Santo. Deus o Pai, Deus o Filho, o primeiro livro, esse é o segundo livro da trilogia, Deus, o Espírito Santo.
E tem o terceiro livro sobre a igreja e outros assuntos, eu não recordo agora. Muito importante, se você conseguir em algum lugar, há muitos anos que eu consegui importar esse livro, Avivamento, um povo que descansa de Deus, um lar de descanso em Deus, do Brian Edwards. Muito interessante esse livro, se conseguir, leia em devoção. Mais fáceis de conseguir, Sermões do Ano do Avivamento. O ano de 1859 foi o ano da fundação da IPB, da chegada do presbiterianismo com o Simonton aqui no Brasil, perdura até hoje. Simonton veio para cá no fogo do avivamento. E Spurgeon estava sendo usado por Deus naquele momento. O ano de 1859 foi um ano na história da igreja peculiar, maravilhoso. Todo mundo deveria ler esses sermões de Spurgeon. Sermões do Ano do Avivamento. Um ano muito importante na história da igreja, esquecido muitas vezes, mas que nós deveríamos lembrar do ano de 1859. Nós presbiterianos de uma forma especial, não é? E sermões sobre a salvação do Spurgeon. Existem edições novas desses livros com outras capas, mas eu tenho certeza que é fácil de encontrar e o preço não é muito caro. Então é uma literatura que vai te fazer bem, muito bem a você, muito bem mesmo. Um terceiro, esse é mais caro uma coisinha, mas com certeza deve ter muitos exemplares por aí, da editora Fiel. Tem duas edições, a primeira edição que não é completa e essa edição completa do livro Santidade do J.C. Riley. E todos conhecem a história, né, dele, que foi um bispo anglicano, evangélico, pregador do evangelho, uma bênção, e prefaciado pelo pastor Martin Lloyd Jones. Quem nunca ouviu falar de Martin Lloyd Jones e do Riley, fica à vontade de procurar conhecer, serão bênçãos na sua vida. Uma boa teologia também, né? Nós somos de Berkopf, mas nós também podemos sermos abençoados por N. Gruden, uma coisa muito boa, uma obra maravilhosa. Essa é a segunda edição, ou reimpressão, e nós temos, já pela graça e a misericórdia de Deus, no Brasil, a edição, acredito eu, definitiva da obra do N. Gruden, também para quem quiser gastar um dinheirinho, tiver esse dinheiro para gastar, fica aqui a sugestão. E fica a sugestão de toda a obra boa sobre avivamento. Avivamento na África do Sul, eu não estou com minha cópia aqui para mostrar, mas é um livro maravilhoso. Qualquer obra do pastor Lloyd Jones, também uma bênção. E vamos lutar por avivamento, vamos lutar por nossos filhos, vamos lutar por nossas igrejas do nosso presbitério, PCRE, igrejas toda a nossa IPB, igrejas todo o Brasil, toda a igreja de crente, cristãos na palavra de Deus. Palavra de Deus, versões como a Corrigida Fiel, viram a diferença, né? Incrível. A Corrigida, fica à vontade. E as outras versões também, mas faça sempre uma comparação. E no final, se você gostou, se Deus te abençoou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ora por nós, para que nós continuemos esse trabalho. O trabalho não é fácil, as limitações são muito grandes, mas é feito de coração, com amor, e hoje também foi feito com lágrimas. Lágrimas antes, durante, e espero que depois também. Espero que minhas lágrimas semeiem a salvação do meu filho, espero que as suas lágrimas semeiem a salvação dos seus filhos, dos nossos filhos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de nosso bondoso, querido, eterno, poderoso e salvífico Pai, e que o poder do Espírito Santo, sua consolação, seu cuidado, seu amor por nós e por toda a nossa posteridade, venha sobre esse mundo, com fogo que purifica, mas não danifica, não consome,
o fogo do Espírito Santo, fogo do Evangelho, poder do Evangelho, que transforma nossas vidas. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Amém e amém. E até semana que vem, se nosso querido Deus nos permitir.